Então, meu nome é Valnice de Oliveira Nogueira, eu sou enfermeira de formação, eu sou doutora em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo e eu sou a coordenadora titular da Comissão de Residência Multiprofissional da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. E eu sou Cláudia Pagotto Cassavia, eu sou fonoaudióloga de formação, sou mestre em educação e faço parte da Comissão de Residência Multiprofissional de Saúde de São Paulo, sou coordenadora adjunta junto à Valnice. O relato dessa experiência, ela se deu porque a gente já acredita ser importante publicizar essas ações afirmativas que fazemos dentro da comissão, né? Que a gente chama de Corimu, que fica mais fácil porque o nome é maior. Tanto para o ingresso desses profissionais residentes, quanto para a própria formação dos profissionais residentes, por meio da nossa matriz curricular, que a gente reorganizou, reformulou em 2022. Isso teve início anteriormente, antes de 2019, quando eu cheguei. A seleção pública por meio do ingresso de cotas raciais e pessoa com deficiência, sim, ela existe desde o início da residência multi, talvez 2014, 2013, 2014 para a residência médica, 2015, 2016 para a residência multiprofissional de área profissional. E à medida que isso foi tomando corpo, nós começamos a pesquisar em outros programas de residência como isso se dava e fomos percebendo que havia um movimento nacional de fortalecimento às ações afirmativas. E aquilo que nós achávamos que fazíamos de forma muito caseira ou até muito experimental, percebemos que nós estávamos na vanguarda de muitas ações realizadas no país. Inclusive, no ano passado, nós assistimos uma live da Fiocruz e até sinalizamos a importância de aquilo que vínhamos fazendo, o quanto isso também merecia ser documentado. E aí foi no momento em que coincidiu também a possibilidade de termos um relato de experiência na BVS para fazer o registro desse processo que vinha acontecendo. Também é importante dizer que o município de São Paulo, ele traz um ineditismo de muitas ações, de muitas áreas técnicas. A exemplo da área técnica da população negra, pessoa com deficiência, na verdade. Então, acho que conversa com aquilo que o próprio município faz de ação como saúde, conversa com a determinação de fazer o ingresso de profissionais residentes via cotas raciais e pessoa com deficiência como similaridade aos concursos que aqui na municipalidade tem e foram ratificados pela assessoria jurídica, para que a gente dê conta das políticas públicas que a gente tem no país e que a gente reproduz aqui no município de São Paulo. A gente tem os profissionais residentes das 15 categorias, na verdade são 16 categorias permitidas por legislação, né? São 15 de área multiprofissional e uma médica. Aqui em São Paulo a gente tem 12 categorias profissionais que podem ingressar nos programas de residência. Em especial, nos nossos programas de residência multiprofissional e área profissional, são 11 categorias. O candidato ele tem que acessar o edital de vagas. No edital de vagas está descrito a forma de possibilidade de ingresso, como pessoa com deficiência ou pessoas pretas, pardas e afrodescendentes. Então ele escolhe, na alternativa que ele tem, se ele vai se candidatar a essa vaga. Dentro desse edital existe um quadro de vagas onde estão distribuídas as vagas por categoria profissional e por programa de residência. A gente faz a somatória total por categoria e faz a distribuição para que a gente consiga contemplar, né, todas as categorias e que seja possível também fazer um rodízio por categoria e por programa. O que não é possível fazer todos os anos. Porque como esse percentual ele carece desse cálculo e algumas categorias têm menor número nos programas de residência, então nós precisamos fazer um estudo anual para ver naquele processo qual categoria, além as maiores categorias como enfermagem, psicologia, fisioterapia, quais as demais, odontologia, quais as demais categorias que também serão naquele ano alvo da reserva de vagas para cotas. E precisa necessariamente ter um número que a gente consiga fazer o fracionamento, né, das vagas de ampla concorrência para as vagas de cotas.
E acho que é importante destacar que no momento em que foi feita essa mudança, né, da solicitação, não só da autodeclaração, da foto, mas de uma documentação que o candidato também deve apresentar, tanto para cotas raciais quanto para cotas de pessoa com deficiência, nós observamos que houve um decréscimo do número de candidatos que anteriormente existia com essa intenção. Muitas vezes é difícil falar, né, porque houve esse decréscimo, mas o que aconteceu nesse processo é que a documentação anterior, ela era mínima, e o que muitas vezes dificultava essa aferição. Então, no momento em que essa documentação passa a ser solicitada de uma forma um pouco mais ampla para compreender qual é a intenção desse candidato ao fazer jus ao seu pleito para direito à vaga reservada, ele também assume um compromisso social de dizer a verdade. Social, ético, né, e legal, porque a gente também começou a avaliar e a gente inferiu que muitas vezes o uso não era o melhor uso adequado para aquela vaga. Então, quando a gente coloca no edital itens, né, de confirmação e constatação para, de fato, aquelas vagas serem utilizadas às pessoas de direito, a gente também está dando conta de um compromisso tanto social, quanto ético, quanto político. A gente espera com essas ações que esse ingresso dos profissionais residentes, até então sendo candidatos, seja da maneira mais explícita possível, lícita possível, para as pessoas que de fato ingressem nessas vagas reservadas sejam pessoas destinadas a essa vaga. A gente também tem a proposta que, com a reorganização da matriz curricular, a gente consiga sensibilizar esses profissionais residentes que estão sendo formados no SUS e para o SUS, terem uma condição mínima de se sensibilizar e olhar para aqueles que eles assistirão enquanto residentes e depois como trabalhadores, com pessoas com deficiência, pessoas com as suas características fenotípicas e que têm também as características fisiológicas e fisiopatológicas para que eles consigam atender na sua totalidade. Então existe, além do ingresso e da permanência desse candidato residente no programa, um compromisso assistencial para que ele saiba entender quais são as especificidades, repito, especificidades do atendimento a essas pessoas, né? No caso da hipertensão arterial, da anemia falciforme, das limitações, pensando numa pessoa surda, numa pessoa com deficiência, enfim, né? Que eles consigam perceber o quanto é importante e necessário o conhecimento sobre isso. Não é olhar simplesmente pela uma fisiopatologia de uma doença ou olhar fisicamente aquela pessoa que chega no serviço, mas não sabe como lidar com essas ações. Até para avaliar a unidade que está, o ingresso dessas pessoas. Então a ideia é que a gente consiga trazer e ter profissionais mais qualificados e sensíveis, sensibilizados para tais ações. Sim, essas disciplinas estão no eixo transversal comum. Existem 3 tipos de eixo nos programas de residência: o eixo transversal comum, o eixo transversal nuclear e o eixo específico. O transversal comum ele é comum, como o próprio nome diz, a todos os residentes, a todos os programas de residência. Então, todos eles, independente do tipo de residência que o faça e a categoria profissional, eles terão contato com essa informação, para essa formação. O de núcleo olha diretamente o programa de residência e o específico olha a categoria profissional para aquele programa de residência. E no eixo transversal comum, 2 disciplinas foram importantes nesse processo. Uma que é o quesito cor, e nós optamos por inserir a disciplina de Libras, no sentido de que esse profissional pudesse ser sensibilizado para o atendimento ao surdo, pensando que muitos cursos da saúde na graduação têm formação em Libras. Não são todos, mas Libras entra na matriz curricular dos
cursos de graduação da saúde. Porém, nos de pós-graduação, residência, são poucos, né? Nós desconhecemos quais os programas de residência. Então, nós batalhamos muito para que o curso de Libras, essa formação de uma introdução do que é a cultura surda, do que é o mundo do surdo, pudesse ser discutido nesse eixo transversal comum a todos os programas. E para nós, de surpresa, já temos 2 anos com essa implantação. Desde 2022. Temos 100% dos residentes aprovados na primeira oferta e 100% dos residentes aprovados na segunda oferta. O que nos fez pensar que essa foi uma boa resposta desse grupo de residentes à disciplina de Libras. Inclusive, nós estávamos aqui nesse auditório quando nós apresentamos a matriz curricular e já estávamos preparadas para os questionamentos, e o único questionamento foi: que bom, finalmente terei. E a gente falou: ufa, então estamos no caminho certo.